Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre IA, propósito, com Tamares, que virou diretora de uma máquina de comunicação global. Só para vocês terem uma noção, em 2008, um developer chamado Jeff Lanson estava no mesmo lugar que você está agora. Precisava se comunicar melhor com o cliente e queria enviar SMS, fazer chamadas e automatizar. Mas toda empresa que tenta fazer isso leva 2 anos e 3 milhões de dólares para sair do lugar. Só para começar. E ele pensou, tá maluco? Isso é o oposto de um software. E ele fez diferente. Ele criou uma plataforma onde developers, pessoas como você, que entendem de código, mas não de telecom, pudessem se comunicar com o cliente em minutos e não em anos. 17 anos depois, a Twilio é uma empresa bilionária com receita de bilhões de mensagens e bilhões de pessoas são tocadas por sua tecnologia. E o segredo não foi apenas crescer rápido, foi crescer certo. Fez estratégias certas e ela é obcecada pelo cliente e amarra tudo com um propósito maior. E quem está liderando a revolução no Brasil, no momento onde a IA está redefinindo tudo, é Tamares Pereira, com 30 anos de mercado de tecnologia, nomeada diretora-geral da Twilio do Brasil em janeiro, e ela vai te mostrar hoje exatamente como construir uma máquina de comunicação que não é só lucrativa, mas que também tem propósito. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, já dá 5 estrelas e marca em seguir. Se está ouvindo o Growthcast pelo YouTube, clique em curtir, que você fala que esse conteúdo é relevante para você. Marca no sininho para você ser notificado, assim você não perde nada que a gente lançar. Tamares, 30 anos de mercado em tecnologia, você viu a internet virar realidade, você viu empresas gigantes desaparecerem, você viu a IA mudar o jogo. Mas eu quero voltar. Qual foi aquele momento específico, talvez um fracasso, talvez um insight, onde você percebeu que a tecnologia não era só ferramenta, era uma arma de transformação social? Maravilhoso, obrigada, Thiago. Bom estar aqui hoje conversando com todos vocês. E, nossa, quando você fala 30 anos, dá até um. Falo, meu Deus, são muitas ondas de Você tecnologia, viu né? algumas, né? Algumas, desde HP lá atrás, Oracle, SAP, Amazon. Você contou um pouco da história da Twilio, e é isso mesmo. Eles eram diretores de produtos na Amazon e viam muitas comunicações com o cliente. Fala, puxa, como é que a gente resolve isso? E eles são, né, aquela aspiração, vou resolver a comunicação com clientes no mundo. E assim foi. Hoje, até para ilustrar, toda vez que a gente chama um Uber, aquela mensagem que a gente manda para o motorista ou aquela chamada está dentro da plataforma da Twilio. Então, isso tudo é capturado e transformado em formas de viabilizar nosso dia a dia, que a gente só quer pegar um carro e ir do ponto A para o B. Quando você recupera a sua senha no Netflix, né? Também, Airbnb, toda a comunicação na hora de buscar um espaço também passa pela gente. Então ele pegou os grandes, e eram grandes parceiros de tecnologia na época, né, da AWS, da Amazon Web Services. E aí quando você me fala de todos esses movimentos, a IA também já tem 30 anos. Agora é a IA generativa que ganha escala e vem para a palma da nossa mão, né, no celular. E aí a gente se dá conta que a tecnologia atravessou tudo. E se você me perguntar onde foi um ponto de inflexão, eu acredito que seguramente é quando a gente parou de olhar a tecnologia, e o Rancharan fala muito disso. Não é produto nem serviço, são os ecossistemas que competem. E aí quem está com o ecossistema, ou você fazendo parte de algum deles, ou tendo o seu próprio, que é o caso da Amazon, as grandes, né, as big techs têm os seus grandes ecossistemas. No Brasil a gente também tem ecossistemas importantes, né, de e-commerce com a Vtex, tem várias empresas que entenderam esse jogo. Então eu diria que o ecossistema de tecnologia é o que vai cruzar e complementar as ofertas. Não tente fazer tudo sozinho, nem os gigantes fazem. Mas me conta, como é que você foi parar no mercado de tecnologia, né? Eu conheci um pouco do teu background, passou por Amazon, passou por gigantes, É uma loucura, né? né? E sempre com esse desafio, né, de desenvolver o mercado. Porque É, quando tá pronto, você fala assim, eu vou para uma bucha nova, né? é isso. E essa foi a trajetória. Me perguntaram essa semana, a gente estava em Dallas num summit de inovação com empresas brasileiras, e falaram: como é que você foi parar nisso, né? Porque o teu background é direito, eu sou advogada. Caramba, minha irmã também é advogada. Não é? Olha só. Mas o meu pai vem de automação industrial e eu já vi as máquinas resolvendo tudo, estamos falando muito lá atrás, né? Mais de 40 anos. E eu falo, poxa, gosto disso, porque abria um leque de outras línguas, outras culturas, e essas empresas vinham operar no Brasil. Na época era Philips, Bosch, algumas alemãs. E eu falei, puxa, tentei, meu pai dizia, isso não é para você, você gosta, vai dar aula de matemática, olha isso. Eu falei, ah, tá bom. Enfim, prestei FATEC, não passei, prestei 2 vezes, bati na trave, falei: "Quer saber? Vamos rápido, vamos resolver isso rápido". Direito, passei, falei: "É direito mesmo, depois eu dou um jeito de entrar em tecnologia". E não deu outra, conheci umas pessoas da HP, falei: "Como é que eu faço para trabalhar aí?".
Ele: "Poxa, tem que ter um inglês incrível". E é de fato, a área de tecnologia você precisa estar fluente no inglês, é uma coisa importante, independente da carreira que você escolha. Porque como hoje a gente tem, e desde sempre, muitas vagas, porque é uma área que só cresce, e se a gente olhar o Brasil até o ano que vem, vão ser 1 milhão de vagas no país, abertas, para a tecnologia no Brasil, de empresas de todos os segmentos. E eu falei: "Bom, precisa do inglês", fui para a Inglaterra, fiz um curso lá de 2 meses, resolvi, entreguei e entrei para negociar os acordos da HP, que chamava HP Consultoria. Então a HP juntava uma série de pedaços de tecnologia do mercado, hardware, software, serviços, e entregava com selo HP. Aí eu fui entender ecossistema, isso estamos falando de 99. E eu falei: "Ah, e olha só, os gigantes, eles brigam, HP com, na época tinha Oracle, BA, tinha uma série de tecnologias". E eu falei: "Poxa, para o mercado eles estão brigando, mas a hora que precisa resolver o problema do cliente, tá tudo amarrado num contrato e vai uma oferta única para esse cliente". Ou seja, nos espaços que eles competem, ok, se tem um espaço vazio, o meu pedaço e o do outro podem ocupar, eles se juntam e entregam. Eu falei: "Olha, esse game é grande, gostei. Quero ser essa pessoa disso aí". E assim foi. Aí eu fui expandindo a área de alianças e parcerias para hardware, para software, para serviços e o que mais vier, de empresas americanas que queriam operar Brasil e América Latina. Aí o voo foi um pouco rápido, tinha pouca gente que fazia, até hoje pouca gente entende de ecossistema. E aí você foi para a AWS depois? Não, dali eu fui para Novell, que não existe mais, que depois SUSE Linux, open source de sistema operacional para B2B. Aí depois é que eu fui para a Oracle, e aí na Oracle abriu o mundo, porque eu entrei para a América Você Latina. trabalhou com o Mesa? Sim, ele É genial, né? é genial, tá, há 20 e muitos anos, né, É. liderando a América Latina, é uma das maiores contribuições de receita da Oracle do mundo, né, como região, olhando os pares do segmento que Uhum. operam Brasil e América Latina. E aí, na hora que fiquei um tempo com a América Latina, já entrei como head de alianças e canais para a América Latina, para a parte programas de parceria. A gente fez um piloto que foi separar, eram 4.000 empresas parceiras. Ecossistema brutal, né? As gigantes têm até hoje, Oracle, Microsoft, a própria AWS. A gente fez um piloto que foi, tinha todo mundo vendendo banco de dados, a gente separou por especialidade de solução e mercado. Os segmentos, né, que a gente agrupou cresciam 300, 400%. Isso chamou a atenção da Oracle Global, era um projeto de um piloto América Latina e Brasil, e aí eu fui catapultada literalmente para cuidar dos programas globais da Oracle de parceiros. Aí eu saio de 4.000 empresas e olho um ecossistema de 40.000 no mundo, Ásia, Europa, Estados Unidos. Falei: "Nossa, isso aqui é um baita de um ecossistema". E aí a gente começa ali já, na época, o que é a ISV hoje, que é o Independent Software Vendor, que são soluções que se unem, né, ou usam o motor da Oracle ou de qualquer outra empresa de tecnologia para rodar a sua solução. Por exemplo, a Growth Machine, né? Vocês usam soluções de alguma empresa americana e da Twilio também para entregar a sua oferta. Isso é entendido como um ISV para essas gigantes, né? Ou um Technology E o que Partner. significa o ASV? Independent Software Vendor. Você Ah, vende ok. um serviço, mas parte disso, o teu motor é tecnologia. E você vende isso como serviço. Estamos falando lá atrás, 2007, né? Que eu olhei esses 40.000, a gente dividiu em empresas complementares de hardware, de serviços, de educação e essas de software. E aí a América Latina, ela tem sempre um olhar de muita expectativa, porque tem muito poder de crescimento e eles entendem pouco dos nossos mercados. Então, empresas brasileiras, empresas latino-americanas interessam demais para as americanas, porque é muito difícil ela chegar. Vou dar um exemplo. Eu tenho um RP, qual que é a minha ponta? Na hora que eu vou emitir uma invoice ou faturar o cliente, olhar toda a parte de vendas até o faturamento. O americano nunca vai entender a nossa questão tributária, nem nossa e nenhum país da América Latina. A primeira coisa que eles fazem é pegar uma solução de tax, né, de invoice ou de tributos e plugar na dela. E aí chega redondinho para o nosso Foi mercado. a venda da Mastersaf para Thomson Reuters lá atrás, né? Exatamente. Esse é assim, um exemplo muito simples, mas tem vários outros. Agora, eu entrei na indústria de software em Uhum, 2010, trabalhando num SaaS de gerenciamento de projetos. E aí eu me relacionei com muitas plataformas e com uhum, muitos RPs e tal. E eu vi, cara, que o banco de dados Oracle tinha ganhado uma relevância muito grande. E principalmente os que atendiam os maiores, todos usavam o Oracle, né? E a uhum, gente, inclusive, usava ou Oracle ou SQL. Mas, por exemplo, a gente entrou no grupo Ultra,
O Grupo Ultra é Oracle, né, de carteirinha, Sim. então tudo tinha que ser banco de dados Oracle, né? Até hoje é uma grande referência de tecnologia para o mundo. Claro, outras ondas vieram, né? A AWS, a gente olha Twilio como comunicação, muita coisa aconteceu. E agora a OpenAI, que também aparece e aí rapidamente é capturado por uma Big Tech, que é a Microsoft, né? Uhum. Traz isso para dentro de casa e coloca naquele ecossistema de ofertas e soluções. Vão montando-se ecossistemas bem poderosos. E a OpenAI olha também para o mercado e fala: nossa, eu preciso de soluções de comunicação. Quem é o maior de comunicação no mundo? Ah, é a Twilio? Vem para cá. E aí a gente começa a desenvolver produtos em conjunto com a OpenAI, porque a nossa base de comunicação, estamos falando de mais de 350 mil clientes no mundo. Caraca. É bastante. Não, e é incrível, né? Para quem não sabe, a OpenAI é a dona do ChatGPT, que É isso você aí. já usa absurdamente, Uma né? das IAs É, generativas, né? mas a mais valiosa, né? Uhum. E que está na frente de todo mundo, lutando aí para se manter na É isso. frente. E como é que foi essa migração, cara? Por Hum. que que você aceitou o desafio de ir para Twilio, né? E Uhum. o que que você viu ali como mais uma vez? E não dá aquela coisa, nossa, de novo. Mais um ecossistema que eu vou montar, né? E plugar para o mercado americano que quer operar Brasil e Sabe que, América Latina. assim, eu sempre fui aficionado por startups, por empresas. Assim, meu Uhum. sonho sempre foi ter uma empresa de tecnologia. Levei 44 anos para ter uma. É, mas lá atrás, cara, quando o iCombinator estava começando, cara, que o Paul Grant, tipo, inclusive Uhum. o Sam Altman foi CEO da iCombinator antes, né, de ir para É. OpenAI. Eu vi, cara, Twilio nascendo, né, e sendo um case, né, como é que é o nome É. do cara do funil pirata, do McGregor, É, ó. né? E foi a ação mais sexy de Wall Street por um período. Pois é, pois é. Cara, startupzinha É. do Vale do Silício rapidamente conseguiu fazer uma oferta pública, né? E eu sou muito fã do trabalho da Twilio, né? Uhum. Ela vem por isso, ocupar um espaço nesse mercado, mas que bom também que você começou aos 44. Por quê? Eh, Quando a gente olha a Twilio, parece que de repente a Twilio apareceu, mas não, também o background dos fundadores vinham de ecossistemas muito grandes, né? Eles vêm de dentro de também o maior volume de dados de clientes no mundo, que é a Amazon, né? Como varejo, a AWS como tecnologia. Então ele não começa ali do zero, né? No momento da nossa fundação, já traz uma bagagem bem importante, já com lições muito bem aprendidas numa escala gigantesca de uma Big Tech. Sabe que quando as pessoas me perguntavam o que que é Twilio, eu É, falava, é a AWS da da, voz, né, da Aham. E mensagem. Mas nasce eu como não voz. imaginava que eles eram ex-AWS, porque é Era. muito parecido o conceito, o modelo Uhum. mental, né? É. E é isso, é de escala. Ela nasce no berço dos devs, você falou bem, que né, o nosso, eu falo, a nossa chamada para o mercado é o statement que eles chamam, né? É o que nós vamos construir hoje. E ele sai um pouco dessa caixa fechada que as empresas mais tradicionais têm de ter o software proprietário, mas tudo muito fechado, em que você dependa dele para desenvolver tudo, e já nasce com a visão de ecossistema. Eu deixo minhas APIs abertas, não quer dizer que a informação esteja aberta, tem toda uma camada de segurança, mas eu quero que você se conecte comigo e melhore a sua oferta. Motor de Zendesk, Salesforce, né, todas a ServiceNow, todas essas soluções, seja de um Service Desk, que é a ServiceNow, ou um CRM, que é a Salesforce. O motor de comunicação, toda hora que envia uma comunicação por cliente, está plugado na Twilio, é a Twilio que dispara e monitora e gerencia essas comunicações. E aí tem uma característica interessante na Twilio, né, que está ali nos valores de vocês, está na cultura de vocês, Uhum, que é a obsessão pelo cliente, uhum. né? E tem uma certa semelhança com o que o Jeff Bezos Tem, também faz na tem. AWS. Conta um pouco assim, e como isso influencia a tomada de decisão de vocês? A primeira delas foi essa, abrir a nossa caixa de ferramentas e deixar isso disponível para que os clientes ou parceiros construam em cima. A gente vem de um mercado que empurra soluções para o cliente. A AWS, né, eu tive lá por um período, ela ouve muito, 80% das inovações que acontecem nessas big techs, ela vem da escuta do cliente. Quando você lança essa inovação, 80% da sua base já vai adquirir. Então, isso se paga muito rapidamente. Então, a Twilio também ouvindo isso, ela já sai com uma oferta em que está aberta as conexões de API. E você consegue conectar o que você precisar, inclusive os sistemas legados dos clientes. Ou seja, eu estou ouvindo que ele já fez o investimento, eu tenho que aproveitar e respeitar esse investimento, que é um capital difícil, e trazer essa informação, não importa o formato que ela está. Ela vem para a minha máquina, que é atualizada, que é poderosa, e eu retroalimento esses sistemas. Ou seja, eu não vou desprezar, eu não vou começar uma conversa de novo do zero com o meu cliente.
Esse é o princípio básico da Twilio, aproveitar o que já tem, traz para dentro. Aqui a minha especialidade é comunicação e eu vou ajudar a tomar a melhor decisão usando tecnologia pura. Ontem eu estava ouvindo alguns dados de empresas de dados que estão chegando. Você olha lá, puxa, tem 10 mil pessoas, fatura 4 bilhões e tem uma margem XPTO. Tá, puxa, quando a gente olha para a Twilio, são 6 mil pessoas, 4 bi e meio de faturamento. Ou seja, se eu fizer um O comparativo, headcount eu por uso receita. muito mais tecnologia do que gente. Não que a gente vá desprezar, mas gente a gente vai puxar através do ecossistema e não num custo direto, né, para a companhia, Cara, que é sempre difícil quando você está operando em capital aberto, especialmente nos Estados Unidos. faz muito sentido. Agora, assim, Tamares, o que que eu É. fiz, né? A gente lançou a Prospect AI, então, gente, para vocês que Uhum, estão usando, conhecendo a Prospect AI, a tecnologia por trás da Prospect AI, que faz a ligação acontecer, que faz o WhatsApp acontecer, é uhum. Twilio, né? E aí cara, já rasgo cedo aqui. Poxa, deu uma atenção absurda pra gente, colocou, cara, fez uma reunião, trouxe gente de primeira e, putz, do mundo todo para ajudar a gente a resolver os nossos desafios de tecnologia. Mas toda tecnologia nascente, a gente é audacioso e a gente é Uhum. agressivo comercialmente. Então a gente, cara, vamos vender, né? Igual o Jeff Bezos fala, pula do precipício e monta o avião antes de chegar no chão. Uhum, A gente fez isso. Então, a gente teve muitos clientes que tiveram resultado, mas clientes que, cara, que às vezes por uhum, erro de processo, erro de prompt, ou até mesmo a maturidade da tecnologia que está dentro uhum. de uma curva de aprendizado, Sim. não chegou no resultado que gostaria. E há mais ou menos 15 dias eu comecei um processo de entrevistar os clientes com maior resultado. Né? Isso é muito bom. Tá. Porque, cara, eu achei cliente com 19% de taxa de conversão. 19%. Assim, falei, cara, me ensina, porque Uau. a nossa não está com É. 19%. Achei um outro com 42%, né? Com uma empresa de advocacia. E você aprende muito com o seu cliente, mas tem uma característica em especial no Brasil, que eu não sei se você concorda comigo, Uhum, é que a gente quer resultado muito rápido, né? Poucas pessoas estão dispostas a passar pela curva, a uhum. entender que existe um processo. E como é que você equilibra, né? Ouvir bem com mover rápido. E como é que está esse desafio de liderar essa expansão na América, agora no Brasil, né? Agora, a gente começou plugando as soluções América Latina, essa expansão foi até que rápida, e é responsável globalmente por 25% do nosso resultado, e aí agora olhando o Brasil como um hub importante, né, e é o headquarter da América Latina. Não é fácil, viu, Thiago? Vou te dizer que quando a gente traz uma cultura de empresa de capital aberto americana e tentando operar Brasil e América Latina, a gente esbarra nisso. É o resultado do curto prazo, mais das empresas locais, as maiores. Eu costumo dizer, a empresa grande é grande porque ela toma algumas ações e a pequena e média continua pequena e média porque deixam de tomar essas mesmas ações. Por exemplo, esse resultado de curtíssimo prazo. Às vezes eu não espero mais um pouquinho, né, ou eu não previ o que a gente fala que é o buffer, né, um espaço mais de investimento, porque eu vou ter uma curvinha de adoção, eu vou ter que entender aquela tecnologia, passa pela cultura organizacional, né, de abraçar e falar: "Puxa, agora a gente vai resolver os mesmos problemas de um outro jeito, ou através de uma outra ferramenta", porque tecnologia é só ferramenta. Se o ser humano não resolver adotar, fica difícil justificar. E aí é onde rapidamente eles tomam decisão de saída, que infelizmente é o churn que ninguém quer. A gente normalmente pega o equilíbrio entre mapeamento de empresas, primeiro as que estão dando certo, como elas fizeram, contar como fez é muito importante no nosso mercado, quando a gente está falando de algo novo. A AWS, quando veio para cá, também fez isso. Puxa, quem são os meus wins? Conta para os outros clientes, cada um pelo seu segmento, não só para você, conta para a base, como que eles estão usando, porque cada um vai resolver o seu problema de um jeito diferente e a sua ferramenta, de novo, vai ser só um meio para isso. Isso tem ajudado bastante. Claro, ancorando em pequenas empresas, médias, maiores, a conversa é diferente e o tempo que eles podem esperar também, porque o caixa dessas empresas é diferente, é onde está mais pressionado num momento como o atual, que juros altos, liquidez no mundo baixa, a gente vê todo o movimento de investimento em startups também diminuindo por conta disso, e as empresas não fogem. Caixa é rei nesse momento. Olhar as que têm esse fôlego um pouquinho maior de caixa para aguentar passar e depois contar para os demais como que isso aconteceu. Isso ajuda muito. No nosso mercado, referência é valiosíssima. Assim, Tamaris, tem uma coisa que você falou que me pegou muito, que é Hum, sobre tomar as decisões, né? Tem um estudo da uhum, Endeavor que eu uso como referência e ele faz parte da minha visão de propósito, tá? uhum, Tanto de vida como da tá. growth. Segundo a Endeavor, somente 1% das empresas consegue crescer mais do que 20% ao ano durante 3 anos consecutivos. Com a gente tendo uma Selic batendo 15, que a gente sabe que não é É muito mais, é mais, mais. se o empresário cresce 20%, significa que ele teve uma correção
inferior aos juros. Uhum. Né? Então, ou seja, ele perdeu capacidade de consumo. E esse processo de tomada de decisão, quando você é um colaborador de uma organização, se você toma uma decisão errada, o teu feedback é, né, ser promovido, né, a empreendedor, né, Promovido a a mercado. mercado. Quando você é empresário e você toma uma decisão errada, você abre mão de crescimento, que muitas vezes o feedback não vem direto, né? E você começa a se acomodar e se acostumar com isso. Cara, quando a gente olha para a história da Twilio, né, qual que é o segredo, né, que ela guardou por 17 anos? Porque se você sabe que tem 100 empresas de comunicação por aí, por que a Twilio virou uma empresa bilionária? Ela tem, ao longo dos momentos difíceis e passa também pelo, né, a gente fala o vale da morte, todas elas passaram perto e algumas superaram, outras não. Eu acho que, de fato, ela aproveitou um momento de mercado e capturou o máximo dessa demanda. Isso foi um ponto importante, porque isso também te dá fôlego financeiro. À A minha medida que estratégia tá certa. captura. Claro, à medida que você capturou, nem toda oferta vai gerar a margem que você precisa. E o mercado vai te cobrar disso, ou o seu investidor, né? Ou você, como dono, né, daquele PNL, daquele resultado, aquele orçamento, você precisa olhar com cuidado. Olhando esses sinais, eu acho que se cercaram, claro, teve um caminho para abertura de capital, isso traz um nível de governança e profissionalização que ajuda a manter e segurar em momentos difíceis. E por outro lado, ele acaba tendo um conselho. Quando você abre o capital, você fatalmente tem que ter um conselho público, né? Que presta, a gente fala, presta uma série de informações para o mercado, presta contas daquele dinheiro, porque você está captando um dinheiro de terceiro. Pode ser através de um private equity, no nosso caso foi uma abertura de capital. Aí o nível de governança vai lá em cima e toda hora você é medido e a cada 3 meses você tem que dar conta de explicar o que aconteceu com o dinheiro. Então, acho que tem um pouco disso, essa resiliência de olhar, capturar essa demanda o mais rápido possível, ouvir o cliente, fazer esse ajuste rápido. É fácil? Não, cada mercado vão ter as suas dores. O nosso era uma captura rápida, mas em seguida uma pressão por preço. O preço destrói margem. E aí a gente saiu também da entrega pura e simples de um SMS, de um WhatsApp, para quem não conhece a Twilio, vai desde uma chamada de voz, a gente é uma operadora de voz aqui no Brasil, né, em alguns países, até um envio né, do WhatsApp, do e-mail ou do branded calling, que a gente fala que é a voz identificada. Eu passo por toda essa esteira de comunicação. Só enviar comunicação é algo que o mercado quer? Não. Para que eu estou mandando um SMS? E aí o mercado vem e diz, olha, o meu SMS é 0.0xx, o da Twilio é um pouco mais. Por que eu vou pagar mais para a Twilio? Fala, olha, na verdade, é o que você vai fazer com SMS, não porque você está pagando mais. A conta, ela vem e na hora que você começa a medir, para resolver, por exemplo, o problema de recebimento do seu cliente. Ah, estou usando a Twilio, uma comunicação para receber o que eu já vendi, ou para converter um cliente. Os meus concorrentes, em geral, ou quem cobra muito barato, vai ter um nível de entrega ruim. Então, ele vai levar 3, 4 tentativas para chegar no cliente. Eu, com uma, duas, porque o meu ele tem um nível de qualidade e acuracidade mais alto e tem uma barra de tecnologia monitorando essa entrega de maneira limpa e rápida, essa é a diferença. Não está só na comunicação, tá? O que eu estou fazendo com aquela comunicação? E para os grandes clientes, pega o Nubank, né? De ponta a ponta a comunicação do Nubank é nossa também, Dasa e outro, Creditas, Stone, no país a gente já chegou com alguns importantes. E aí eles entenderam esse jogo de que não é o preço do SMS ou da ligação ou do WhatsApp, mas a tecnologia me diz por que comprar um pacote de SMS, hoje a gente é um dos maiores da Meta no mundo, por que disparar o WhatsApp e quantas vezes eu estou fazendo isso dentro de uma jornada do cliente. Porque hoje o mercado ele compra separado. Ah, X por um pacote de WhatsApp, X por SMS, X por voz. E olhando isso de maneira segregada. Os que conseguiram olhar isso como uma estratégia de comunicação, é aí onde a Twilio realmente descolou muito dos demais, que cada um pela sua estratégia optou em eu vou dominar SMS, eu vou dominar o WhatsApp. E aí ele olhou um canal e esqueceu de olhar o cliente. De novo, a gente recai sobre o cliente. Então, não é o canal, é o cliente que vai escolher. Mas na tua definição, eu escuto duas coisas. Eu escuto foco e escuto visão de longo prazo. Sim. Né? Porque com certeza é mais desconfortável. Você E uma fazer camada mais de coisas. valor em cima do que eles chamam de commodity. Se eu E é o só que sofre todas as revendesse. empresas desse O WhatsApp não é meu, é das operadoras. Ele passa pela minha tecnologia para chegar no cliente. Mas o que eu faço enquanto isso está acontecendo?
uma camada de inteligência. Dizer, senhor cliente, para esse grupo de clientes seus, né, o B2B ou B2B2C, não envie o WhatsApp, manda um e-mail, que é muito mais barato. E você vai ter o objetivo que é, sei lá, que ele abra a tua oferta, ou que ele responda uma pesquisa. Então, você começa a ajudar o cliente a escolher o canal correto para aquele grupo, que quando a gente está falando em milhões ou milhares, a Twilio tem trilhões de interações no mundo, tem um aqui no Brasil, dispara bilhões de e-mails, por incrível que pareça, que a RD Extension é um dos nossos principais clientes aqui. É a nossa cliente também. Então, ainda tem e-mail para um grupo ou para algumas ações da jornada do cliente, o e-mail é super válido e ele tem um custo baixíssimo. Então, você usa isso de maneira muito estratégica. Agora, Não é para tudo. agora Né? eu tenho uma curiosidade muito grande, Tamires. E eu falo rápido, né? E eu vou. Chegou a proposta para você virar Country Manager, você topou, provavelmente você deve ter ido lá para São Francisco fazer um onboard sensacional, mas como é que você voltou? Qual foi o teu plano de 90 dias? E se você fosse assim, resumir para mim, qual vai ser a estratégia do Twilio para o Brasil? Para você fazer de novo o que você já fez. Maravilhoso. Eu sempre chego pelo canal de expandir ou plugar ecossistemas, que é o meu DNA e onde está o meu valor, é o que você falou. Eu pluguei, gero o playbook, contrato as pessoas e entrego para as empresas esse revenue indireto, que eles chamam, com um custo muito mais baixo, porque a gente está ativando o ecossistema é um headcount que está fora da companhia. Todo mundo quer isso, que é a bendita escala. Eu cheguei para fazer ativação de ASVs América Latina. O caminho já super tranquilo. E aí você tinha me perguntado, por que você aceitou a Twilio? Primeiro olhando o futuro da comunicação e o jeito como ela resolve isso. Eu estou mais preocupada do jeito como as companhias, através da tecnologia, resolvem uma dor do cliente do que, de fato, a tendência. Porque as tendências mudam e eu que estou um tempinho nisso já vi. E aí você fala, puxa, entro por aqui, em 10 meses a gente ativa um grupo importante na América Latina de empresas que complementam, né, a oferta, ou a gente complementa a oferta deles como motor de comunicação e está tudo bem. E aí rapidamente a gente olha, puxa, Brasil, se eu ajustasse pouca coisa e eu dei essa recomendação, a gente poderia dobrar o faturamento em um ano. Quem não quer dobrar o faturamento em um ano? Ativando isso, porque eu já estou enxergando o ecossistema. E quando eu olho para o cliente, falo, puxa, por que eu não plugo A com B? Né? E você começa a entender isso como um jogo de xadrez mesmo. Para mim é mais fácil porque eu já fiz em grande escala. E quando eu olho, né, mesmo a Twilio, é uma empresa de 4 bi, mas já tive empresas de 100, 200 bi, que são maiores e com complexidade um pouco maior. E aí fui convidada para tocar o país. Como eu comecei? Eles têm um plano de 100 dias. O gringo tem um plano... Não é 90. São 100 dias, só para ser bem, né, estrito. Em todos que eu chego assessment, entender o que eu tenho na mão, como eu entrego, ouço os principais clientes e deixo aberto também para ouvir os que não são principais, porque muitas coisas importantes vêm daquele que não está tendo a minha atenção todo dia, e é importante. E aí a gente começa a olhar o quanto do meu produto eu tenho aderência nesse mercado. Eu já tinha feito esse assessment porque eu já estava plugando empresas que complementam a nossa oferta. Então, esse caminho foi um pouco mais rápido. Mas, de fato, gente, quem eu tenho, se ele dialoga com o mercado que tem olha a demanda, a gente fez uma série de estudos com a McKinsey, eu já tinha estudo mapeado também. Então, gente, dado, o assessment nesse período, os 30 dias é assessment, converso para dentro e para fora. Tem que ouvir os dois lados para juntar essa informação. E aí, eu não vou ter uma execução muito brutal nos primeiros 100 dias. Né? A gente vai ter o que eles chamam de low hanging fruits. Eu pego e capturo algumas demandas que já estavam ali desatendidas e trago, ouço esse cliente, faço a conversão. Dali para frente tem que ser algo muito mais, eu falo, tem que colocar a energia do time, que não é tão grande ainda, nós estamos falando aí de quase 100 pessoas no país, para poder apontar para a captura dobrar uma operação em um ano não é algo simples, a gente já está num nível importante de faturamento. De fato, a gente começa uma comunicação clara, e parte dessa equipe, às vezes, também não tem aderência para esse caminho que a gente está traçando, e é natural, e está tudo bem. Tem um perfil que leva a companhia até um limite, tem um outro perfil que leva dali para cima. Eu vou usar um ou outro? Não, um e outro. E essa mensagem ela fica claríssima para o mercado e internamente. Quem tiver a fim de trazer uns skills adicionais para capturar um mercado que é mais enterprise e tem um long tail que a gente ativa através de alguns ecossistemas, que é diferente do jeito que a gente fazia até então, tá errado? Não, foi o jeito que a gente capturou a primeira demanda. Então, para mim, comunicação, gente, assessment, e aí você começa já a apontar o direcionamento para essa entrega. A gente já está indo para 10 meses de operação, eu venho de um resultado ali que ele vai...
Aí eu faço uma subida e agora a gente já colocou a trend de chegar nessa dobrada aí de faturamento nos próximos 12 meses. Então você concorda com a premissa de estrutura primeiro, escala depois. É. Dá para fazer os 2? É que a Twilio já chegou escalando, então ela chegou muito rápido. E ali, quando você cresce, cresce, né, hoje a gente já tem faturamento de grande empresa no país. Ma Trazer isso para um outro uma coisa é a primeira escala, fazer a escala, qual é o nível? "Ah, quero ter faturamento de uma grande empresa", legal. Dali para cima, o jogo, a gente brinca, é um pouco diferente. Você tem que ser um pouco mais criterioso, porque a hora que você erra em números maiores. E aí é difícil fazer a E depois que reversão. pegou velocidade, Porque aí você errar com um grande cliente, sei lá, que tenha 10, 15% de contribuição na sua receita, é complicado. agora me conta uma coisa que a gente ensina muito na Growth, tanto, né, para os nossos clientes da Prospect Air, inclusive você que está ouvindo isso, quer testar a inteligência artificial que usa o motor de ligação da Twilio, vai aparecer um QR Code na tela, você está ouvindo pelo Spotify, tem um link na descrição do episódio para você pedir um diagnóstico gratuito e conhecer a nossa Uhum. tecnologia. Uma coisa que eu bato muito é a definição de perfil de cliente ideal, né, o Ou ICP. o ICP. Eh, Você fez a mesma coisa para definir os ISVs que você queria trabalhar e qual que é o ISV que você tem um foco maior? Hoje, de fato, são aqueles que têm eu falo, quem tem um grande número de CPFs, nesse momento é é o meu primeiro escalão, é o Mas meu mais B2C? mais o B2C por conta da comunicação, quando eu olho comunicação, né, que é Uhum. o meu. Então, empresas que no final, mesmo que sirvam outras empresas, mas B2C ou B2B2C? Então, um banco seria um Sim, ISV? seguramente. Então, telco, bancos são as É primeiras. engraçado que você não enxerga ele como cliente, você enxerga ele quase como um parceiro, né? Eu preciso chegar no cliente dele. A Tele nossa Vivo, por ve exemplo. telco hoje ele é o meu provedor de serviço, eu compro, né, dele, o SMS, a voz, mas ele como cliente também é um ICP importante. E aí você fez esse corte. Cara, eu quero ISVs que tenham mais de X mil CPFs, Uhum. A porque eu gente sei porque brinca. a transacional dele vai ser alta. Vai ser alta. Ele vai precisar ele hoje erra, como é grande também o, né, o volume de comunicação, se ele não estiver atento a um detalhe de como ele está usando esses canais, a conta também fica muito grande e isso machuca o que todo mundo quer hoje, que é gerar um caixa mais saudável, ter margem e mostrar eficiência. Eu não preciso mudar muita coisa, eu preciso continuar fazendo melhor o que eu já faço hoje. Agora é o seguinte, eu vi alguns conteúdos, alguns eventos, algumas ações de vocês, onde Uhum, vocês tinham um papel forte de educação, né? Basicamente uhum, chamando de evangelização. uhum. E agora você está mais focado em parceria. Cara, quando é que eu tomo a decisão se eu vou fazer venda direta ou se eu vou por parceria? Que, de novo, a gente vai num processo que é mais lento, mas Uhum. tem um potencial exponencial de É longo prazo isso. maior. É. Captura imediata, no nosso caso, como a gente nasceu no berço, a gente brinca dos devs, dev com dev se resolve e a gente ganha escala desta forma. Quando eu vou para um mercado mais enterprise, eu até tenho um ecossistema de devs e pessoas mais técnicas nesse cliente, mas quem paga a conta normalmente é a área de negócios e ela precisa entender o que eu faço. E na hora que ele compra essa forma como eu faço, eu preciso também entregar a solução um pouco mais, eu falo, palatável. Então, eu preciso de empresas que tropicalizem a minha oferta ou entreguem um pacote de produto mais serviço. O cliente não quer uma tecnologia, ele quer resolver um problema. E eu, como sou uma empresa muito tech, nem todo cliente vai estar e nem quer estar apto, porque ele vai desviar do core dele para estar comigo. As que já têm esse DNA, super fácil, a gente já fez. As que não têm, eu preciso de um ecossistema para traduzir o que eu estou falando na minha ferramenta e conectar com as ferramentas que ele tem dentro de casa. Então, eu preciso desse interlocutor. As gigantes do país, né, todas que vieram de fora, ou mesmo as locais, que habilitaram o ecossistema, foram as que estão. Porque ele está ali na ponta, ele está próximo. Na hora que dá algum problema, ele é atendido no nível de criticidade que esse cliente quer ser atendido. Ele não quer esperar para ligar no meu suporte, ele quer um nível de suporte também de alguém que está próximo. Ele vai Ass- fazer as duas coisas. Assim, uma discussão que eu tenho na minha camada de diretoria, principalmente quando a gente está Uhum, olhando para o PNL de 26, é o quanto que a gente cresce com o site sales, com venda uhum, direta, o quanto que eu cresço com aliança e canais. uhum. Eu tive agora, mais ou menos há uns 45 dias, em São Francisco, no evento da HubSpot, né? Lá O o motor deles é Inbound. nosso É. também. É? É. É, muito bom, muito É, bom. Eu gosto bastante do eles trabalho, são. sou fãzaço também É. de tudo que eles fizeram. Cara, o que eu percebi, Damares, que eles falam de IA
como se já fosse algo que está lá há bastante tempo. Não parece que é algo que é novidade, que eu estou aprendendo a me adaptar. Parece que já é um membro da equipe, né, que É. já participou até da festa de final de ano do ano passado. E quando a gente fala das empresas nacionais, é uma tese que eu tenho, tá? Uhum, Poucos softwares, poucos CRMs, poucas empresas de automação estão conseguindo evoluir na ponta de IA. Então, uma das minhas teses é, cara, e se eu montasse canais em lugar de eu uhum, vender direto? Se eu virasse um add-on, igual a Twilio é uhum, um motor para uhum, esse cliente, se eu uhum, fosse um motor de IA para as pessoas que têm CRM, uhum. incorporasse, ou se eu, por exemplo, passasse a ser distribuído por agências ou por empresas de consultoria que fazem algo parecido com o que a gente faz. Cara, como é que a gente toma essa decisão? Né, e quando que é mais importante venda direta? Quando que é mais importante criar ecossistema? Você vai sentir isso no seu resultado. É, É, o que a gente normalmente vê no mercado, a empresa que já nasce olhando o futuro em grande escala e com cobertura global, mesmo que ela comece com venda direta, ela já sabe quando ela vai ativar o ecossistema, quando ela precisa montar ou atrair recursos que entendam de formação e como lidar e gerenciar ecossistemas. Sejam canais, sejam parceiros, tem, né, tem o que só revende ou o que conecta tecnicamente, tem alianças estratégicas em que você vai fazer como as gigantes, definir o teu espaço onde concorre, mas onde vocês em conjunto ocupam um espaço melhor. Então, aí a decisão é estratégica. Se está no nascimento da empresa e já tinha isso como parte da base do planejamento daquela empresa, de como ela vai nascer, a gente fala no core, é mais fácil você ativar isso depois. Se não nasce com isso, fazer essa ativação depois de já estar acostumado, porque a venda direta, ela é confortável no sentido que você tem um controle total da cadeia. É você com o cliente. Quando eu trago o ecossistema, tem mais um para eu conversar no meio dessa história. É fácil? Não é fácil. As habilidades dos profissionais que lidam com isso é a mesma do meu vendedor direto? Não é. Porque ele é um caminho mais rápido, né? O outro não, eu ativo, eu influencio para eu ter um espaço naquele wallet share de quanto ele tem de receita. E eu vou dizer que a minha solução tem valor para essa empresa ou para esse grupo de empresas. Então, é uma conversa, a gente fala, é uma receita indireta. Então, você vai sentir isso primeira hora que os seus objetivos não estiverem chegando dentro do teu planejamento e o quanto antes estiver no seu plano que você precisa ativar o ecossistema, mais rápido você vai tomar essa decisão. Quem deixa para muito tarde, paga mais caro. agora, quando a gente olha para o mercado, você falou uma coisa interessante, né? Quando tem uma visão de escala maior. Se a gente Uhum. pegar a Microsoft, Já nasceu assim. ecossistema. Já nasceu. Essa IBM, ecossistema. AWS, ecossistema. AWS re AWS não, Não? depois não. Eu sei porque eu cheguei lá, ela nasce com a ideia direto, claro, ela já tinha a Amazon com seus marketplaces, já tinha um pouco desse conceito. Mas ela nasceu numa forma direta de entrega, através, né, dos técnicos, era técnico com técnico, muito parecido com o Twilio, e ela entende que ela precisa escrever essa regra, esse programa de parceria, lá pelo 9º ano de vida. Então e deu um pouquinho de Mas ela trabalho. deu uma pivotada boa, né? Deu. A hora que você faz claro, aí com a potência, né, tem toda uma questão de funding, porque você precisa, definir como você divide essa receita com essa porque não vai virar ela todinha para você. São escolhas, claro, uma parte do teu território, da cobertura do mercado, do seu ICP, você vai capturar direto, porque aqueles têm perfil de lidar diretamente com você. Mas quando você precisa olhar para todo o mercado que é potencial para a sua solução, você vai definir uma rota indireta, você vai deixar um pouco, a gente brinca, um pedágio, porque você vai ter que dividir essa receita com o seu parceiro, da forma como você integrar a sua solução com a dele, ou ele vai revender a sua. Tem vários modelos, mas vai pelo básico primeiro. Só que você vai dar, ao invés de aqui você tem 100, aqui você vai ter 100.000. Ou você vai capturar 10.000 no começo, você vai criando essas, eu falo, essas rampas, né, de escala e vai distribuindo com essa. No começo você escolhe poucos que vão ter um território um pouco mais preservado, porque ele está chegando E você primeiro, dá atenção para menos gente, menos exatamente o gente, que a você gente até falou tem sobre. menos gente para cuidar e tem que cuidar bem. Tem que escrever o que você está combinando com esse ecossistema. Né, o que está escrito, ele vale muito para o B2B, né? Relações entre empresas. Porque você está ali com outra empresa, não é para brigar. Eu trabalhei muito essas conversas, né? Poxa, o que a gente precisa para capturar o mercado? A gente não está aqui para ter uma briga futura, está aqui para capturar o mercado juntos. Ótimo, ótimo. Eu vou defender o meu objetivo é esse, eu quero tanto desse mercado. Quanto é o seu? NDA ali. Isso é muito fácil com empresas, né, de outros países. Elas fazem isso de maneira muito transparente, né? Business puro.
A gente aqui às vezes fica um pouco mais, né, receoso de abrir uma informação, mas NDA, para começar a conversa, abre um pouquinho com os que são estratégicos, abre esse mercado, testa, depois vai para o resto. E às vezes eles viram hubs de capturar essas outras empresas, enfim. Aí vai desenhando a pirâmide também da relação com parceiros e Então, indo ecossistema. nessa linha, né, se você fosse classificar, quais são os pilares da construção de um bom ecossistema? Uhum, Quando você fala sobre venda via canais, isso é um pedacinho é um pequeno pedaço, é uma das do que é rodas. o ecossistema, Uf, né? Qual seriam os pilares para eu ter um ecossistema de tecnologia? depende da sua oferta. Então, se ela é mais baseada em tech, você vai ter que plugar a sua solução de tecnologia, o seu SaaS, né, enfim, em outras soluções, que é o que você falou. Pode usar a solução que vocês têm hoje para um CRM que não está indo bem com IA, porque IA é caro. IA também você precisa de gente que entenda de IA, A cor de senão os recursos aprendizado. são drenados de maneira absurda. IA tem 30 anos no mercado. IA generativa é que é mais recente. Então, quando ele fala, IA sempre esteve aqui. Cada empresa de tecnologia do mundo, principalmente do Vale, já as mais antigas, estão treinando suas IAs há 20, 30 anos. Só que elas eram, de novo, com aquela cabeça proprietária. Eu tenho minha IA, trabalhei na Medalha, fui country manager também, eles tinham uma IA para CX, para comportamento e sinais de clientes, mas era proprietária, estava sendo treinada há 20 anos. Disney, Apple já usavam isso há mais de 20 anos. O que muda é que agora a gente fala, não, o que estava fechado em cada uma dessas tecnologias foi para o mercado, tipo open source lá atrás, Uhum. mesmo conceito. E agora todo mundo contribui, claro, cada um vai ter que se separar de novo. Eu consumo da comunidade o core, o grosso, mas aí eu dou o flavor, o sabor do que eu estou resolvendo para esse mercado. O que não dá é para você pegar tudo e trazer para dentro de casa, que é um pouco do que as pessoas estão. Aí a gente fala, as IAs começam a alucinar, claro, você pegou a informação do mundo inteiro e trouxe para sua empresa. Dependendo do que você pergunta, vão vir coisas, sabe Deus de onde. Agora sim, né, quando eu olho para a própria Twilio, né, eu imagino que dentro da divisão ali do teu ecossistema, você tem, né, os ISVs que a gente já falou, Uhum. os maiores que você está indo, daqui a pouco você vai ter que baixar um tier, né, porque você vai dominar a camada de cima. Eu imagino que você tenha os provedores de solução, né, que de alguma maneira são transacionais ou fazem Sim. parte da sua oferta, e provavelmente a estrutura de serviço, né, que vão ser os developers, que vão ser Uhum. as empresas que são especialistas, porque também você não vai ter É. time para poder prestar serviço de implantação em todo mundo. Então, os que agrupam tudo isso, que são grandes. Quais são esses elementos no teu ecossistema hoje? Hoje a gente tem o reseller, que simplesmente pega a minha solução, pluga com uma camada de suporte local ou serviços e entrega um pacote para o cliente. A gente chama ele meio reseller. São MSPs, na verdade, né? O Managed Service Provider. Pega um pouco de serviço, um pouco de tecnologia minha e gera uma oferta recorrente para o seu Então, teve cliente. uma empresa que eu ajudei, deve ter sido 2018, 2019, que eu acho que foi a primeira Uhum. aquisição da Twilio no Brasil. Começa com, era uma empresa de VoIP, Isso, a TeraVoz. A TeraVoz, gente entrou exato. aqui fazendo aquisição de uma Eu startup de lembro. voz sobre IP. Eu Isso, lembro dos fundadores, eu ajudei isso. eles lá no início a Uhum, desenhar máquinas de vendas. isso. Ela vem com uma como ela nasce em voz no mundo, quando ela olhou, puxa, como é que eu expando no Brasil? Compre uma empresa de voz no Brasil e a partir daí você começa a plugar os outros elementos de comunicação. Foi assim que ela É uma entrou. empresa que está no, que se não, vocês não tivessem adquirido, estaria no ecossistema de vocês, né? Estaria no ecossistema se não tivesse sido adquirida. Isso mesmo. Tem as formas de aquisição e tem outras em que ele já tem uma equipe mais madura de expansão internacional e aí ele vai só replicando esses modelos. A maioria deles entra, às vezes, por canal, quando não faz uma aquisição. E aí elenca quem que é o meu managed service ou o meu resell no país. Esses são os pilares e os parceiros de tecnologia. Esses são os três pilares básicos aí. Se olhar a AWS, esses são os três principais. Quando você evolui um pouco na cadeia, aí você vai começar a dialogar com o que a gente chama, que são os management consultants, ou as Big Fours. E aí, as Big Four. E aí, de fato, é uma conversa mais estratégica, porque eles estão com a camada enterprise do mundo, né, e do país, os grandes bancos, as grandes telcos, os grandes varejos, e eles é que definem qual é a visão de futuro de tecnologia com a área de negócio. E aí, se você tem uma relação com eles, né, de que eles entendam que você tem valor para esse ecossistema, porque eles vendem alguns books que custam milhões, né? A Bain, a Kantar, McKinsey tem E você isso. fala com todos eles? Hoje a gente ainda não aqui no país, né, fala globalmente, mas você começa a falar com eles para que a hora que ele estiver posicionando uma estratégia de CX ou de comunicação, ou de ativação, ou de retenção, que ele diga: "Olha, para você sair daqui e vir para cá em X anos e capturar mais tanto do mercado ou evitar", depende do indicador,
Esses são os habilitadores tecnológicos. E o seu nome tem que estar ali. Então, essa é uma conversa mais estratégica, para poucas empresas hoje no mundo fazem isso. E aí, a Accenture, Deloitte, essas outras são as Big Four, elas vão incorporar o seu pedaço na oferta que eles já têm. Então, tem 2 caminhos aí, mas isso é para capturar o mercado mais enterprise. E aí, depois eles vão contar, né, nos seus reports. Aí começa a aparecer em Gartner, IDC. É um pouco do caminho que a Vertex trilhou também. Sensacional. Agora vamos falar da grande revolução que virou a buzzword, que Uhum. todo mundo fala que tem um hype cycle aí, que tipo, tá super valorizada, que é a IA. Sim. Qual que é a tua visão sobre a inteligência artificial? Como é que a Twilio está levando Uhum. a inteligência artificial dentro do seu negócio? A gente teve um reporte recente do MIT dizendo que, né, 95% dos projetos de IA no Não mundo faz. estão fracassando, não estão conseguindo sair de ambiente de teste para ambiente de produção e Uhum. que tem 40 bilhões jogado fora, né? Qual que é a É tua isso. visão? O que está acontecendo e como é que a Twilio está olhando para a IA? É um hype, né, mais um hype do mercado de tecnologia. Ele é uma realidade, o que a gente entende é, do mesmo jeito quando você me perguntou: "Quando que eu ativo o ecossistema?", se não está claro para você, espera e se prepara para isso, porque senão você vai trazer algo que já está doendo na venda direta para o ecossistema, vai naufragar. A mesma coisa para IA. Se eu já tenho dores na minha organização, que eu não estou conseguindo resolver sem a IA, só trazer a IA para dentro, eu vou transferir esse problema para a IA. E ela vai tomar a decisão baseado no que eu já não estou fazendo tão bem. Então, esse é um dos pilares. A Twilio também, né, se meteu nisso, mas ela é muito tech. Mesmo assim, ela foi conservadora. Ela tem um pouco da sua IA, o Conversation Relay, tem uma série de IAs que estão olhando para o nosso, né, para a base de comunicação, seja escrita ou por voz, e trazendo uma série de informações, mas ela também já vem sendo treinada há um tempo e agora ela se conectou e bebe um pouquinho de água nessa fonte do OpenAI. O OpenAI, ChatGPT, viu isso e falou: "Puxa, os que estão usando bem a minha IA e estão transformando as suas ainda mais potentes, esse eu vou ajudar". E é isso, o resto cai nesse grande mar aberto. E aí aí a gente fala, começa a ter uma guerra de bots, então a gente recebe SMS, o WhatsApp de maneira insana, alguém criou uma IA e fica perturbando o cliente 1000 vezes por dia. Os bots de ligação, que também é outro terror, Horrível, né? e a gente só fica bloqueando, então isso mais atrapalha a sua relação com o cliente do que ajuda. Não vai trazer uma resposta. Então, de novo, já vinha operando mal sem o IA, tem que definir o que você quer dela ou que dor você quer resolver. Escolhe uma, porque se você abrir tudo, a sua IA vai lá consumir na IA generativa, que é isso, na comunidade, e vai trazer alucinações terríveis para o seu negócio. Isso custa caro. Hoje vocês estão com alguma frente de IA, alguma oferta de IA, alguma solução de IA? O Tem esse que a gente chama de Conversation Relay. que é? Ele olha toda, a gente tem uma solução de contact center e a nossa IA está aqui entendendo os diferentes, são 350 mil clientes no mundo, por vertical, o que que um cliente em saúde, na hora que está conversando com, né, com a sua marca, com o seu hospital, ou para fazer o seu exame, o que a maioria desses clientes tem de dor. Ele fica ouvindo a minha IA e vai dando insights importantes, dizendo: olha, a grande maioria dos clientes no mundo, para essa reclamação do seu paciente, manda a resposta tal. Então, ele vai na base de conhecimento e ajuda o agente, seja humano ou um agente treinado, um IA proprietário, para dar a resposta e resolver o que o cliente está pedindo. Então, sim, a gente tem aí algumas camadas, a gente foi escolhido, né, por OpenAI para desenvolver as novas É uma ondas de. camada meio que acima, É né? Meio que acima, para acima, orquestrar, né? ele vem acima ele está acima da minha camada core, vai, de comunicação. Futuro, o que que a gente pode esperar? Quais são os próximos passos e qual que é a sua visão sobre esse ecossistema e as Uhum. ações da Twilio para o Brasil? A gente entende que é preservar o que já foi feito bem. Você comentou de evangelista, de ecossistema, de venda direta, uma coisa não exclui a outra. Eu estou nessa proposta para o país do "e". A gente fez uma boa parte de evangelização, né, e Luiz Leão é o nosso evangelista, continua sendo no país, agora virou benchmark para o mundo, está sendo abduzido nos nossos eventos globais, Austrália, Singapura, Estados Unidos. Olha que bacana, o Brasil ele resolve muito bem algumas questões. Pouco recurso, muita complexidade e uma dificuldade também com essa questão do tempo. A gente está tão pressionado a resolver coisas rápidas com pouco recurso que quando a gente faz bem, isso vira referência para o mundo. Então, quando olhar futuro,
manter o que a gente já faz bem na comunidade, que são os evangelistas, explicar para o mercado ou para o cliente que ainda não entende a maturidade de como usar uma ferramenta de tecnologia para se comunicar com seus clientes e resolver um problema de negócio, ou aquisição, ou retenção, ou a expansão dele, upsell, cross-sell e vital churn, a recorrência no final dessa receita. E aí adicionar camadas novas, que é chegar nos mercados que a gente ainda não chegou no país, que é o mercado enterprise, através desse diálogo com as empresas mais estratégicas. Sem esquecer que a gente ainda tem um mar de oportunidades de soluções que a gente complementa a oferta deles ou vice-versa. Então, a gente só está expandindo o que já, mantendo o que já faz bem e adicionando algumas camadas para capturar, claro, né, olhando todos os estudos que a gente fez no mercado de potencial, né, do ICP, de base de clientes e mercados que a gente pode, de fato, abraçar. Damares, se você fosse dar uma dica, entrando numa máquina do tempo, 10 anos atrás, Ah, né, para Damares começando a montar ecossistema, começando a navegar nesse ambiente de tecnologia, o que você acha que foi o teu maior aprendizado? Ou que dica você acha que alguém que vai fazer isso precisaria prestar atenção? como eu venho do ecossistema, olhando os pequenos em grande quantidade, se conectando em algo maior, né, nas big techs das quais eu trabalhei, ou grandes empresas de tecnologia, outras menores, passou pela minha mão mais de 1.000 business plan, porque tem fundings, eu até comentei com vocês, nessas empresas que querem operar aqui, que ela topa bancar uma iniciativa em conjunto. Então se fosse esse, né, esse empreendedor ou essa empresa que está disposta a colocar uma solução no mercado, e se ela passa por tecnologia, consumindo de alguma dessas grandes, ou até as menores, todas elas têm, eu deixaria muito claro o que eu quero com a minha empresa e quais os elementos eu quero adicionar. Então, olha, né, sua estrutura de vendas é direta, sua estrutura pré-vendas, SDR, como é que eu capturo essa demanda, o que eu tenho de tecnologia, com quem eu falo hoje, quais são os clientes que eu ainda quero capturar e o que eu preciso fazer para isso. Uma folha. Tenha isso muito claro, porque na hora dessas conversas, os que já têm essa informação, é quase um pitch, mas é um pitch para capturar um investimento que não vai consumir a equity da sua companhia. São investimentos que são de fundos para promover expansão de soluções brasileiras para o mercado regional e global. Então, eu estaria pronto para responder alguma dessas. Não sabe? Pergunta para quem sabe, ou vai nos programas de parcerias, né, das gigantes aí, eles têm isso bem declarado, e busca mentoria, busca conversar com quem já trilhou esse caminho, que isso ajuda bastante. Sensacional. Bom, se você está ouvindo até agora, é sinal de que você gostou desse conteúdo. Eu quero te fazer duas sugestões. Primeiro, você pode compartilhar esse vídeo com alguém que você acredita que precisa entender mais sobre ecossistema, sobre crescimento, sobre escala. Segundo ponto, a gente tem um programa chamado Expansão Comercial. Nele, ao longo de 3 dias, eu te ajudo a montar 100% da sua máquina de vendas. Eu coloco isso em contrato, tá? Se no final do terceiro dia você não tiver com o seu CRM parametrizado, seu Sales Engagement configurado, a sua IA, se você quiser usar a IA pronta para ligar, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Vai aparecer um QR Code na tela. Para quem está ouvindo pelo Spotify, tem um link para você solicitar um diagnóstico gratuito. Não é promessa, tá? É contrato. Antes de você sair, né, duas coisas. Primeiro, Tamares, muito obrigado pelo seu Obrigada a tempo, você, muito obrigado pela tua realmente. participação. Minha Obrigada. cabeça está explodindo aqui de coisas que eu tenho que voltar para casa e fazer, Vamos fazer junto. mas vamos fazer junto. Quem quiser trocar ideia contigo, adotar a Twilio, qual que é o melhor canal para achar vocês? Hoje tem o meu LinkedIn é super ativo, então por ele a gente se conecta. Deixo também, né, estou nas redes sociais, Instagram, e a gente é bastante ativo por ali. Então, rapidamente você vai ser, através da nossa IA, direcionado para falar com alguém. Sensacional. Então, antes de você sair, tira um print da tela. Se você está assistindo isso pelo YouTube, tira um print, está ouvindo pelo Spotify, dá um print, vai lá nos teus stories, joga esse print e marca @Thiago, com TH Reis tudo junto, Growth Machine BR, qual que é o seu arroba? Tamares Parreira. Tamares Parreira, Ou @Twilio também vai ter muito conteúdo. Twilio também. Eu quero que você coloque qual foi o principal insight que você pegou nesse podcast. Eu vou repostar todo mundo que fizer isso, mas mais do que isso, eu deixei configurado, tá, um botzinho que vai te mandar um presente direto na sua DM. Então vai lá, compartilha, inclusive fala o que você aprendeu de relevante aqui. É isso. Vamos embora pro topo, vamos escalar e vamos crescer para cima, gente.